Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tô fazendo essa live aqui, mas não vou interagir com ninguém não, tá? Na verdade, essa live é só pra deixar gravado um vídeo, que é mais fácil, né? Se eu for fazer um vídeo e depois tentar postar, vai ficar. Então eu não vou estar interagindo não, mas eu tô aproveitando esse tempinho aqui de folga para estar lembrando para vocês do mês que nós estamos, né? É um mês assim onde se trabalha em campanhas educativas na prevenção do suicídio, no esclarecimento sobre depressão, né? Tá aqui a minha blusinha para lembrar, né? A historinha vocês devem ter visto aí no feed. Tudo começou, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, com um rapaz que se suicidou e usou um carrinho amarelo, né? Então hoje essa lembrança ela é mundial, né? Não é só aqui no Brasil. E aí eu estava pensando, né? Que eu vou fazer para estar dando a minha contribuição para as pessoas com relação à prevenção, né? Da depressão. E o que eu, Adria, como pessoa, posso estar contribuindo, né? Então, vai no meio desse, não tem como desmembrar a Adria médica, a Adria pessoa. Vai no meu monólogo, vai estar acontecendo algum conhecimento técnico, mas na realidade, eu optei por estar fazendo esse vídeo para falar para vocês que eu acho que é uma das doenças assim mais difíceis de se lidar, são as doenças da mente, né? Essa é a minha opinião como pessoa, como profissional. Por quê? Muitas vezes ela não é valorizada, né? Então, assim, um paciente com um corte no corpo, com um machucado, uma ferida que você vê, nós ainda somos, né, culturalmente, de valorizar aquilo que nós estamos vendo, o visível. O que você não consegue ver, você acaba não acreditando, né? Então, assim, eu não estou generalizando, mas ainda é muito comum a queixa no consultório. É difícil desmembrar a neurologia da psiquiatria. Ainda tem uma procura muito grande de pacientes com transtornos do humor que procuram a neurologia, e a gente acaba conduzindo, né, aqueles casos mais leves que a gente sente habilitado, a gente acaba conduzindo. Mas as pessoas reclamam, olha, a minha família não me valoriza, no sentido de que a minha dor não é real, que é frescura, que é falta de Deus. Então ainda tem muito disso, né? Que é falta de vontade, que é falta de esforço próprio. Aí começam a dar exemplos, olha, o fulano, aconteceu isso e ele superou, ele perdeu uma perna, olha aí, perdeu uma perna. Então assim, eu acredito que em muitas situações que a gente tem que ter muito cuidado de não julgar os outros, tá? Tipo, a gente tem a mania de, eu superei, eu sou fortão, e de julgar muito as outras pessoas, né? Ninguém sabe, eu tô fazendo uma live, ninguém sabe qual que é a dimensão da dor do outro. A dor, falando de uma dor física ou da dor da alma, não tem um aparelhinho que você entra e diz... bem, que dá um alerta dizendo, olha, cuidado, a dor dele está muito grande, ele está sofrendo muito, essa pessoa está com risco de se suicidar. Não tem. Então, assim, a primeira coisa nesse Setembro Amarelo é abrir as mentes, porque é uma coisa muito real. É real. A dor do outro é real. E quem está sofrendo de depressão, ela está com a percepção dela da realidade distorcida. Então, às vezes, ela entende coisas que realmente não está acontecendo. Vê problemas gravíssimos, onde são situações do cotidiano. Então, essas pessoas, elas precisam ser identificadas, elas precisam de uma rede de apoio para que o pior não aconteça. Então, a gente vai estar trabalhando outros conteúdos agora no mês de setembro, mas vamos estar focando principalmente nessa questão do alerta, né? Com a questão aí da pandemia, tem muita coisa que
que estava controlada e que está fugindo do controle. Eu andei pesquisando em algumas fontes aí, então, assim, o índice de suicídio está aumentando, gente, nesse período de confinamento. Quem sofria com algum transtorno do humor e que estava controlado, essa mudança brusca e essa enxurrada de notícias negativa, você abre, morreu um conhecido, você entra, aumentou o índice de pessoas doentes. Então, assim, essa pandemia, esse vírus, existe uma pandemia silenciosa que está acompanhando ele, né? Que é a pandemia do medo coletivo, né? Então, quem não tem nenhum transtorno do humor está começando a apresentar sintomas, aumentou o fluxo no consultório de pessoas com insônia, com dor, até crises de pânico que se iniciaram, o start começou agora, nesses meses de confinamento e de mudança de rotina. Então a gente vai estar trabalhando essa questão do alerta, né, de valorizar. Se você tem um amigo que está dando sinais ou um familiar, liga para ele, né, mostra que você está aqui, que você é parceiro. E eu vou falar uma coisa para vocês. É uma dor insuportável. Ela não escolhe raça, cor, onde a pessoa mora, qual é o grau de instrução. Eu vou estar aqui como Adria, a cidadã. Tá? Eu vou ter aqui a Adria cidadã. E eu vou estar abrindo para vocês que eu já passei momentos na minha vida. O áudio tá dando para ouvir? Não era para interagir, mas eu não sei se eu estou falando muito baixo. Alguém pode me dizer se tá dando para ouvir? Não adianta eu ficar 1 hora aqui falando e... Tá dando para ouvir? Oi, tá dando para ouvir? Ok. Então, eu já tive momentos na minha vida e que eu tive que enfrentar esse terrível inimigo invisível. E a dor que a gente sente eu posso compartilhar aqui com vocês. Não tem como mensurar. É uma dor que acontece fisicamente. Então, assim, vou contar um pouquinho do meu histórico, porque a depressão não é só, aconteceu uma coisa muito ruim, a pessoa encontrou dificuldade na vida, teve uma separação, morreu alguém. Então, ela tem muito a questão física, né, que é a questão da bioquímica, dos neurotransmissores. E já se sabe que a carência de alguns neurotransmissores, esse desbalance da bioquímica cerebral, ele predispõe a pessoa em algum momento da vida e dependendo de fatores externos, vinha desenvolver um quadro depressivo. Então, assim, a genética, eu tenho uma história familiar com muitos casos psiquiátricos. Tem pessoas com depressão, com transtorno bipolar. Minha mãe tem uma tia que até desencarnou esquizofrênica. Então, assim, você tem que ter uma tendência genética. Em algum momento da vida, um fator estressante ou um estilo de vida estressante, uma perda, pode fazer com que a tua predisposição ela desperte, digamos assim. Então, para saber que existe a questão da mente, que você não tem controle nessa bioquímica, quando a pessoa chega, você é fraco, você tá bem aí, tem 2 pernas, 2 braços, ouve, escuta, olha o fulano de cadeira de rodas, e olha como que ele é alegre, alto astral, trabalha. Então, a gente tá falando isso para as pessoas, não ajuda em absolutamente nada, piora a situação, porque é aí que a pessoa vai se sentir para baixo, incapaz. A pessoa, poxa, por que eu não consigo reagir? E uma outra coisa também, estar num quadro depressivo, gente, não é só aquele grau máximo, né, aquela caricatura, que é aquela pessoa que fica numa cama 24 horas, aquela pessoa que não se alimenta, que não toma banho, aquela pessoa que chora o tempo inteiro, que não quer comer, né? Então, existem diversos sintomas do transtorno do humor depressivo, e esses sintomas, eles podem aparecer mascarados. Às vezes a pessoa nem entende. Uma dor que vai se cronificando, que a pessoa não tinha, uma alteração do ritmo do sono ou do apetite, aquela pessoa que gostava de se arrumar e que de repente para de se cuidar, começa a tentar compensar a ansiedade, o medo, a frustração comendo muito.
né? Então, assim, eu vou falar, Adri, o que aconteceu comigo. E, assim, o meu objetivo aqui tá abrindo isso para vocês, não é tá chamando seguidores para minha página, nada disso. Até porque essa página, o objetivo dela é esclarecer as pessoas e tá fazendo a diferença. Todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe a profissional que eu sou, o amor que eu tenho pela neurologia. Na verdade, assim, eu tô abrindo isso aqui para fazer diferença. Se alguém se encontra nessa situação e tá com vergonha de pedir ajuda, não fica com vergonha, pede ajuda, tem tratamento. A sua dor, quando você dividir com alguém da sua confiança, se você compartilhar esse peso, vai ser muito mais fácil de você suportar. Então, como eu estava falando dos sintomas, esses sintomas eles começam sorrateiros. Nem a própria pessoa percebe que está depressiva. Eu levei anos para admitir que eu estava num transtorno depressivo. Cheguei aqui no Tocantins, mãe solteira, com uma bebê de colo, trouxe a família, toda aquela história, né? Mulher fazendo neurocirurgia, uma história de relacionamento pessoal que não deu certo, né? Fugindo com o bebê no colo, digamos assim, começando uma vida nova, lugar novo, cultura nova. Cheguei aqui, quem me lembra quando eu cheguei aqui, eu estava com a bebê de colo, mas pesava 70 quilos. E os anos foram passando. E essa luta, eu me fechei, né? Não, eu só arrimo de família. E mãe de uma menina que depende de mim. Aí foquei. Trabalho, cursos, não tinha muito pouco relacionamento social fora. Muitas pessoas diziam, nossa, como ela é séria. Como a cara é de emburrada, né? Como ela é grossa. Mas, na verdade, quem está sofrendo tem dois caminhos. Ou procura ajuda, ou se não procura ajuda e fica guardando isso para si, tenta encontrar mecanismos para suportar essa dor sozinho. Então, o que eu fiz? Eu foquei no trabalho, em cuidar da minha filha, cuidar da minha família, muito estudo. Chegava em casa final de semana. Eu não tô depressiva não, gente. É porque quando eu lembro onde eu tava, me dá uma alegria tão grande de que eu saí daquele buraco horrível. Graças a Deus. Então, abrindo aqui o meu coração para falar para vocês que sim, é possível. Sim, nós somos capazes. Sim, nós podemos dar uma volta de 360 graus na nossa vida. Né? Que ninguém precisa pensar em tirar a vida porque está deprimido. E que não depende só de você. Não importa o conhecimento que você tem. Se você domina todo o conhecimento, eu dominava. O conhecimento do cérebro, da bioquímica do cérebro, dos sintomas, mas era uma coisa que fugia do meu controle. Final de semana eu me trancava vendo, na época não tinha nem Netflix, locava DVD, minha família me chamava para sair, eu sempre falava, não, tô exausta. E realmente, eu entrei de cabeça no trabalho como uma forma de fuga, hoje eu admito. Foi bom em alguns aspectos, por eu, hoje em dia, nessa questão de habilidade e conhecimento me ajudou, né? Nem toda a experiência ela é negativa. Mas, por outro lado, eu deixei de viver muitas coisas, de conhecer muitas pessoas, das pessoas me conhecerem como eu realmente sou. Então, ficava comendo fast food, me enchendo de doces. Aí, junta aqui a profissão que eu escolhi, né, extremamente desgastante, juntou tudo, eu fiz um quadro clínico, que tudo começou lá de um transtorno do humor, que eu não valorizei, que eu relutava em entender que eu estava depressiva. Porque eu não estava chorando, porque eu conseguia levantar e trabalhar, eu estava com o meu cognitivo perfeito, aprendizado ok. Então, é aquela história, né, gente? Casa de ferreiro, espeto de pau. Quantas vezes eu não dei
orientações, dicas, fiz a diferença na vida das pessoas, mas não fiz diferença na minha vida. E foi todo um processo de aprendizado, né? Graças a Deus, quem me viu como eu estava antes, tomei decisões importantes na minha vida, mas enquanto eu não reconheci que eu estava precisando de ajuda, essa metamorfose, ela não aconteceu, entende? Então foi preciso muito trabalho, muita vontade, né? E uma série de fatores que eu vou estar enumerando aqui para vocês, para fazer a diferença, né? Para eu entender que eu precisava de ajuda, para eu entender que para eu ajudar os outros, eu precisava me amar, que eu precisava me cuidar. Então, assim, não é demagogia, não é frase pronta de pensamento positivo, não é coisas porque não, né? Querendo, não. Mas é verdade. A cura ou o controle da depressão, que muitas vezes você precisa manter medicação para não ter recaídas, ela depende muito de, primeiro, você reconhecer que você está doente, que você precisa de ajuda, que o problema não depende só da sua vontade. Há uma questão da bioquímica do teu cérebro, que você precisa sim de medicação. Precisa ser para o resto da vida? Não. Depende do entorno, que você precisa identificar quais são os fatores que estão te estressando, quais são as coisas dentro de você que estão mal resolvidas. É todo um processo. Você precisa de uma rede de apoio, família, amigos. No meu caso, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, que não é perfeita, assim como eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas que me ajudou a perceber o quão maravilhosa eu sou, o quão bonita eu sou, que me ajudou a buscar, a resgatar, né? É claro que você não precisa encontrar uma pessoa para isso, claro que essa decisão partiu de mim, mas se você tem um incentivo, claro que as coisas vão fluir, né? Que independente do tamanho do teu manequim, te achava bonita, te admira, né? Então foi um conjunto de circunstâncias. Terapia. Gente, o pessoal pensa que é balela. Fazer acompanhamento com psicólogo e terapia. Eu fiz terapia. Graças a Deus. Eu entender e aceitar que eu precisava de ajuda é que eu tô aqui hoje podendo estar dando esse depoimento e eu espero que possa contribuir na vida de alguém. Então, procurar médico, precisa de medicação, vamos tomar a medicação. Com todo o conhecimento, não dá para quem é da área de saúde se automedicar, fazer diagnóstico. Você precisa entender que nós somos humanos, que nós somos frágeis, que nós somos falíveis. E independente da posição social que a gente ocupa ou do conhecimento intelectual, que nós somos factíveis de adoecer, que nós somos humanos. Então, eu aceitei que eu estava doente, eu venci o orgulho, porque tem muito de orgulho nisso. Nossa, se as pessoas souberem que eu estou depressiva, poxa, como é que vai fazer uma médica depressiva? Ninguém vai te procurar no consultório, vão achar que é incompetente. E depressão não tem nada a ver com inteligência, e depressão não tem nada a ver com nível intelectual. Depressão acontece, você tem que ter uma predisposição genética e às vezes a vida, que não é fácil para ninguém, né? E a maneira como nós encaramos a vida, que eu vejo dessa forma, eu encarei as coisas difíceis que aconteceram para mim de uma forma, eu tentei encarar sobre um prisma o mais difícil possível, que me levou a adoecer. Eu não pratiquei o perdão, guardei muito tempo mágoa, ressentimentos com relação ao pai da minha filha. Então, quando eu entendi que eu precisava perdoar, que eu precisava deixar o passado para trás e seguir adiante, e me amar, e me dar a oportunidade de acertar, de errar, de procurar, de conhecer novas pessoas, as coisas foram fluindo. Claro que isso passou por vários. Eu, para chegar aqui hoje com vocês, é um processo aqui, de chegar nesse nível. Eu tô aqui no Tocantins há 15 anos, eu comecei a adoecer mais ou menos quando a minha filha estava com uns 3, 4 anos, hoje ela tem 16. Levei muito tempo para entender isso. E quando eu entendi, quando caiu a ficha, que eu comecei a procurar ajuda, e assim, cada pessoa tem sua jornada, né, de se encontrar. Não existe uma receita de bolo.
A minha demorou muito, né? Muito cabeça dura, que eu sou, é da minha personalidade, em querer dobrar, né? Dobrar o joelho e dizer que realmente eu precisava de ajuda. Isso demorou bastante. Mas aí teve a questão de ajuda de medicamentos, como eu falei para você. Teve a ajuda de pessoas bacanas. Teve a questão da espiritualidade, que é, assim, gente, eu não tô falando aqui de... Sempre quando eu falo na questão de superação, associar e falo espiritualidade para estar superando dificuldades, sejam espirituais, sejam mentais ou orgânicas, eu não estou dizendo que a espiritualidade resolve tudo, mas ela é um pilar importante nessas histórias de superação. Todo mundo ouviu falar de alguém que superou uma dificuldade, uma perda, e que a questão espiritual foi muito importante na vida dele. Para mim foi assim, muito importante, fundamental. E eu procurei a minha questão espiritual, né, de entender quem sou eu, para onde eu vou, essas questões filosóficas que em algum momento da vida todo mundo passa. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão de vida? Em algum momento, no meio dessa tristeza toda, que eu tentava não passar, eu acredito que isso que eu estou falando, nem a minha família sabe. Pode até desconfiar, mas com essa fidedignidade de detalhes, de sentimentos, é a primeira vez que eu estou abrindo. E espero que das outras vezes que eu possa falar para vocês, seja sempre para dizer, gente, continuo firme no esforço para nunca mais voltar para o fundo do poço onde eu estava, né? Então, perdi até o raciocínio, né? A gente se emociona, vem aqui planejando fazer uma maquiagem, bater um bate-papo rápido, acaba aqui fazendo um diário da vida. Mas está sendo bacana, eu botar isso para fora é uma forma até de, vamos ter certeza que tá tudo bem com você. Então, como eu estava falando, nem minha família sabe, eu guardei isso demais. Eu não queria que a minha filha percebesse, eu não queria que os colegas de trabalho percebessem, eu não queria que ninguém percebesse, porque iria se demonstrar fragilidade, e eu não podia ser frágil, né? E às vezes, para muitas pessoas, é um mecanismo de defesa, como eu falei para você. Ou você busca ajuda, ou você sozinho tenta encontrar uma forma de sair disso. E a forma que eu encontrei foi focando. Trabalho, família, estudo, capacitação e me fechando. E quanto mais eu me fechava, mais doente eu ficava, entende? E as pessoas viram a transformação, né? Eu fui aumentando de peso, e a transformação não foi só física, né? Eu comecei a ficar uma pessoa de trato difícil. Eu não sou fácil, mas assim, eu admito, eu não queria bater papo com ninguém, as pessoas tentavam se aproximar de mim, e eu, por medo, me fechava, porque assim, eu morria de medo que eles descobrissem que eu estava doente. Então, qual era a forma? Eu mantinha a distância. Eu tentava, eu não tratava assim mal as pessoas, mas assim, eu não dava abertura para elas se aproximarem. Então isso acabava fazendo muitas vezes que as pessoas pensassem que, tipo, eu era metida, né? Eu nunca dei a oportunidade das pessoas conhecerem a Adria por trás do jaleco, digamos assim, né? Que é mãe da Maria Clara, é filha do Francisco e da Raimunda, que veio ter uma história de superação de uma família simples. Mas assim, eu não permitia que as pessoas me conhecessem de fato como eu estou me mostrando de uns tempos para cá. Quem começa a ver o meu Facebook, esse processo começou a acontecer lentamente, eu comecei a mostrar os bastidores da minha vida, postar sobre coisas que eu gosto, sobre música, sobre os animais que eu amo, me colocar em situações cômicas, como eu sou no dia a dia, né? Para tentar tirar aquele personagem que eu tinha criado de senho fechado, de super competente. Eu não deixo de ser super competente porque eu estou demonstrando a minha fragilidade, a minha humanidade. Mas só que assim, gente, para eu entender isso, demorou muito tempo, foi um processo, uma labuta para chegar aqui hoje. Então, essas coisas foram acontecendo, eu não lembro em que ordem, mas foram acontecendo. Eu fiz muita leitura,
muitos livros me ajudaram, livros do Dr. Augusto Cury, muitos escritores aí que agora não me vem à mente. Eu fui lendo, eu fui, sabe, trabalhando o auto-perdão. E nessa linha de espiritualidade, eu tenho uma religião, mas eu sou muito eclética, assim. Eu acredito que todos os caminhos da luz podem chegar a Deus, independente de religião. Então, tudo aquilo que me fazia bem, eu ouvia. Um vídeo do pastor Cláudio, um vídeo de alguém que falava do budismo, que eu acho essas linhas orientais assim muito interessantes, né? E fui pegando um pouco de cada coisa que me fazia bem para me ajudar a superar. Estou mostrando para vocês como foi que eu fui montando a minha coxa de retalhos. E a sua coxa de retalhos não precisa ser igual à minha, até porque nós não somos iguais. Vou começar pela digital, né? Então nós somos assim seres especiais que viemos aqui para viver e para ser felizes. Essa história que eu acreditei por muito tempo que eu tenho que sofrer, porque esse sofrimento vai me ajudar a uma série de coisas, né? Que a me aprimorar. Não, as dificuldades da vida, elas não precisam necessariamente ser encaradas como um sofrimento, né? Se a gente tentar olhar de um aspecto mais leve, isso daí você vai conseguir superar muito facilmente. Você não precisa chegar no fundo do poço. Só reforçando que eu sei que a vida não é fácil para ninguém. Gente, dor da alma, uma dor que não aparece em exame nenhum, que ninguém tá vendo, só você sente, vamos combinar, é desesperador. Chegou dias de eu fazer cirurgias longas, 12 horas, plantões, fazer cirurgias belíssimas, chegar em casa, dar a atenção que a minha filha precisava, depois ir para o chuveiro, abrir o chuveiro e chorar. Chorar até a exaustão, até minha filha bater aquilo ali, fazer a minha prece, me conectar com um alto, aquilo ali me dava um gás. Né? Mas, sim, foi um processo, mas talvez não precisasse chegar a tanto, entende? Então, se vocês que estão ouvindo isso, conhecem alguém que está dando algum indício, né? Então, assim, um amigo, um familiar, liga para ele, né? Ou tenta de alguma forma mostrar que você está ali, porque é uma doença tão incapacitante quanto perder um membro, é uma doença tão incapacitante quanto levar uma facada no peito, né? Então, ela é real. Ela é real, e quantos jovens que se sentem sós e que não têm a maturidade que nós temos, pensam no suicídio, se automutilam, né? Então, assim, a gente vê cada história e eles dão indícios, né? Dão pistas que estão doentes, né? Basta a gente querer ter olhos para ver que isso está acontecendo. Então, se tem tratamento, sim, em alguns casos tem cura, mas em outros tem como a pessoa ficar bem e levar uma vida com qualidade, por que não estarmos falando tão abertamente sobre esse assunto, né? É muito fácil falar sobre as doenças palpáveis, mas essas doenças da alma. Então, assim, para fazer um resumo, para quem para entender, quando eu comecei a dar o start de que eu precisava reagir e procurar ajuda, eu fiz esses passos, mas eu procurei Jesus terapia. Gente, o maior terapeuta, só de falar eu me emociono. O maior terapeuta que passou aqui e que deixou só um segundinho, tomar um gole d'água. Eu vou concluir. E que deixou um exemplo para todos nós. O maior terapeuta de todos os tempos, que ensinou para você se amar e amar o próximo, que falou da caridade, né? Então, assim, essa questão espiritual foi um pilar, um pilar fundamental, né? Independente de onde você vai procurar Jesus,
da onde você vai procurar, seja Alá, como que você designe a força maior que você acredita, né? Tem várias designações, mas é um Deus só. Onde você vai procurar é fundamental, né? Seria uma coisa assim, um contrassenso a gente acreditar que o objetivo da vida é, como eu ouvi uma palestra da doutora Beatriz, que aliás é uma psiquiatra que ela tem vídeos super legais, sabe, sobre o tema. Eu sigo ela, sugiro que vocês procurem seguir também, porque ela fala sobre assim assuntos da esfera do comportamento, não só depressão, mas muitas coisas super legais. E assim, eu fui me inspirando em pessoas legais, em todos os lugares, né? Quando a gente procura ajuda, a gente não é seletivo, né? A gente não fica escolhendo assim aquela história do cavalo dado se olha os dentes. Então, todo lugar que eu sentia que Jesus estava, naquele psiquiatra, naquele palestrante, naquela pessoa legal, eu fui me inspirando e fui montando a minha colcha de retalhos. Então, essa questão espiritual, gente, é muito importante. E dizer quem sofre de depressão ou outro transtorno do humor é falta de Deus, isso é falho. Porque o que foi que aconteceu no início? Eu caí na besteira. Eu me enfiei dentro de uma religião, depois até acabei encontrando uma outra forma, e acreditei que estar só ali iria me curar. Claro, me deu um suporte muito grande, mas, gente, se o problema é mente, corpo e espírito, se você tratar só o espírito e o corpo e a mente continuarem doentes, você não vai ficar bom. Por isso que é importante você tomar a medicação, você procurar apoio dos homens, quem são os profissionais que são capacitados para nos ajudar. O pessoal da psicologia, independente da linha que siga, né? Se é cognitivo comportamental, se é Freud, se é Jung, enfim. Mas então a gente tem que procurar suporte, né? Uma outra coisa que me ajudou bastante foi cuidar do corpo, né? E me envolvi com um grupo de esporte, um pessoal alto astral, fiz natação. Eu sempre estava correndo atrás de algo mais. Acabou que essa tristeza, a minha tireoide faliu, parou de funcionar. Foi quando eu comecei a aumentar muito de peso e ninguém entendia por que essa transformação toda, por que essa pessoa chegou aqui, por que essa pessoa que era assim e a minha família não entendia. E quando a minha mãe chegava para mim, tentava me dar um toque, filha, procura ajuda. Filha, você tá muito gorda, eu ficava possessa, eu ficava com raiva, né? E me olhava no espelho, passou muito tempo sem eu conseguir me mirar no espelho como eu faço hoje. Consigo me olhar no espelho e não ter vergonha da pessoa que eu sou, da pessoa que eu fui. Eu entendo que aquilo foi um momento que eu precisei passar, foi um processo. Eu estava em processo de depuração, né, para chegar a ser o que eu sou. Nenhuma transformação ela acontece do dia para a noite, né? Nenhum fruto, se tirado antes do tempo do pé, ele vai estar maduro e vai estar doce o suficiente. Então, eu entendo, eu me resignei que eu precisei passar por aquilo para amadurecer. Mas eu entendi também que eu não precisava continuar naquela situação. E que eu tinha o potencial dentro de mim para virar, para dar a virada. E eu acredito que você que tiver ouvindo esse vídeo tem toda a capacidade. Basta entender que você precisa de ajuda, basta entender que existe a possibilidade de você superar isso. Não é vergonha nenhuma, gente. Não é vergonha nenhuma. E hoje eu vejo, né, que não é vergonha nenhuma admitir que você tá frágil, que você tá precisando de ajuda. Eu acho que é aí que você se torna forte. Quando você deixa de ser orgulhoso e entende que você está doente e você aceita e você se dispõe a fazer a mudança. E é uma luta contínua, dia após dia. Sabe qual é o meu maior medo hoje em dia? Não é do coronavírus. O meu maior medo hoje em dia é voltar para aquela situação que eu estava antes. Como eu vinha falando, o processo foi acontecendo. O processo vinha acontecendo
e eu desenvolvi diabetes e hipotireoidismo. A medicina chama de síndrome metabólica. Quando as tuas glândulas falham e você começa só a aumentar de peso, aí vem diabetes, colesterol elevado. E por mais que eu lutasse, eu não estava conseguindo. Tudo começou com um quadro depressivo. E que a mente desequilibrou o meu organismo. E essa minha insistência em tentar cuidar sozinha de mim, não permitir que ninguém se aproximasse para cuidar de mim, esse orgulho todo me fez sofrer por longos anos. E aí eu decidi que eu ia fazer. Encontrei uma pessoa iluminada que vinha há muito tempo falando: Adri, a cirurgia bariátrica para você vai ser muito importante, porque você tem chances de curar o diabético. Olha o seu histórico familiar. Meu avô faleceu de complicação do diabetes. Minha avó teve vários AVCs e uma série de problemas. Tias com diabetes. Você ainda está em tempo que seu pâncreas não faliu. Para você vai ser muito bom. Não é questão só de estética, Adri. Ele trabalhava comigo, né? Esse profissional. Doutor Zev, um beijo no coração. Ele sempre falava: cara, você é aquele caso que a medicina deve insistir, porque vai fazer a diferença na sua vida. E eu sempre daquela, eu enrolei isso daí, ele tocou nesse assunto comigo há uns 10 anos atrás, para vocês terem ideia. Estava começando a história. E eu vinha lutando, e era remédio, e era exercício, e era isso, e era aquilo, e ia para trabalhava o meu espiritual. Eu ia melhorando espiritualmente, me reencontrando, mas o corpo já estava doente. Qual é o milagre que qualquer espiritualidade consegue fazer com um corpo e uma mente doente, gente? Não faz. Já diziam os grandes filósofos: corpo sã, mente sana. Nós somos seres espirituais, nós não somos só essa carcaça que é finita, nós somos corpo, mente e espírito. E enquanto a gente não se atentar para isso, as doenças da mente e até outras doenças que chamadas psicossomáticas, elas vão continuar aí enchendo o consultório dos médicos. Quantas vezes a gente vira um paciente de cabeça para baixo, não encontra nada físico e tenta puxar alguma coisa e são coisas mal resolvidas, entende? Então, decidi fazer a cirurgia bariátrica. Foi tudo um processo, preparo psicológico. Nenhum médico é louco de fazer a cirurgia numa pessoa depressiva. Você pode surtar no pós-operatório imediato. Então foi todo um acompanhamento multidisciplinar, endócrino, psicológico. Carla Bono, querida, muito obrigada. Aceitou fazer um acompanhamento nesse preparo para a cirurgia. E eu só tenho a agradecer, acreditou em mim. Né? Acreditou em mim quando foi para liberar. Você imagina ela como psicóloga? Eu só faria a cirurgia se ela fizesse uma declaração dizendo que eu estava apta. Olha a responsabilidade. E eu entendo que ela foi meio receosa, né, Carla? E tipo assim, toda vez que eu sinto que o astral tá baixando, que tá vindo uma vibe negativa, eu tento reagir de alguma forma, porque eu tenho responsabilidade comigo mesma, eu tenho responsabilidade com a minha filha, com a minha família, com meus pacientes, com quem acreditou em mim, entende? E sério, gente, eu quero muito que essa história, que ela sirva de incentivo para as pessoas que estão passando por isso. E é uma coisa assim, realmente, uma dor insuportável. Eu tô emocionada, tá? Eu tô emocionada porque é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto. Primeira vez que eu abro o meu coração, sabe? E ontem, sabe quem me deu essa coragem de falar isso? Um colega querido, muito irreverente, que é julgado por muitas pessoas, mas que eu admiro bastante, que é o cirurgião plástico Jonas Lima. Quem não segue ele, recomendo seguir lá. Ele fez um vídeo abrindo o coração dele, né? Porque as pessoas estão julgando. Que ele mostra na página dele quem ele é realmente. E ele falou uma verdade. Gente, eu não tenho tempo para fazer um Facebook pessoal, um Insta pessoal, um Insta profissional. Então, o que eu estou mostrando para vocês não é um personagem, sou eu. Nossa, e quem não assistiu, muito bacana o videozinho que ele fez ontem,
Quem não assistiu, vai lá assistir. Isso me deu o pontapé final. Eu já venho, de vez em quando vinha essa ideia, por que eu não uso o Setembro Amarelo? Em vez de fazer uma live com alguém conhecido, eu dar o depoimento, a minha experiência pessoal, porque, né, uma coisa é você tá trazendo aqui, olha, os sintomas de depressão são A, B, C. Você deve procurar A, B, C. Aquele negócio engessado, talvez eu alcançasse muito mais pessoas, eu ajudaria muito mais pessoas se eu levasse para eles a minha experiência pessoal. Bom, fiz a cirurgia, o pessoal tem visto que a mudança que aconteceu, e essa mudança não foi só física, né? Eu resgatei. Hoje eu tô com um manequim que eu tinha antes de engravidar da minha filha. E eu não vou dizer para vocês que isso não ajudou, não, que ajudou. Adoro, né? Vocês estão vendo que eu tô procurando me inteirar de moda. Fiz um curso de maquiagem que eu comecei a fazer antes da cirurgia. Eu já estava no processo, né? De me amar, né? E encontrei formas de fazer coisas que eu gosto e que me ajudassem na questão da autoestima. Esse curso de maquiagem profissional que eu fiz na Embeleze eu já estava nesse processo de transformação. Depois veio a decisão de fazer a bariátrica, né? E como eu falei para vocês, eu fui montando a minha coxa de retalhos, e essa coxa de retalhos ela não tá terminada de jeito nenhum. Vai ser assim um processo de construção até o final da minha vida. Até o final da minha vida. E quando veio a pandemia, aquele medo, né, tipo, coletivo, da sua avó morrer, do seu pai morrer, você é do grupo de risco, eu sou do grupo de risco, e tomei a decisão de não me afastar do trabalho, né, e comecei a perder sono, a ter mais crises de enxaqueca, períodos de melancolia, que aí não, de jeito nenhum, eu não vou ter uma recaída, eu vou reagir. E foi quando eu vi alguns colegas fazendo Instagram profissional, né? Eu falei, quer saber? Nas horas que eu tiver, em vez de eu ficar matutando coisa que não presta, né? Porque mente vazia é oficina do diabo. Já falou alguém em algum lugar, eu não lembro quem, mas aqui copiando essa frase de alguém, eu falei, eu não vou estar fazendo mal a ninguém. É só ter cuidado com a questão ética, né? Porque quando a gente faz o Instagram profissional, tem as questões do código de ética que a gente tem que seguir, mas não tem nada escrito no código de ética que eu tenho que fingir ser quem eu não sou. Não tem nada disso, né? A gente não pode estar fazendo a propaganda, fazendo leilão do seu trabalho, ok, mas atenção, leve uma consulta, pague uma consulta e leve 2, né? Então é só a gente ter o bom senso, estudar o código de ética, não ferir ninguém, seja eticamente, seja moralmente, né? Eu acho que isso é uma coisa que se a pessoa tem um lado moral bem trabalhado, ele não precisa nem estar se atendo a ler livros de código de ética, né? Aquilo que você não quer que seja feito para você, é só você não fazer para o outro. Se você seguir essa regra básica, você pode ter certeza que você não vai estar infringindo nenhuma lei do homem e nenhuma lei divina também. Eu já tô mais calma. Mas eu me emocionei. Isso aqui era para fazer uma maquiagem, eu não passei dos olhos da sobrancelha. Pensa, será que essa maquiagem vai ser concluída? Então, eu parei aonde? Tá. Então esse processo, gente, de construção, ele é individual. E assim, e a gente sabe que transforma, às vezes, uma coisa que não era para ser tão difícil. O grande responsável por essas dificuldades que a gente passa somos nós mesmos. Por orgulho, né? De não querer dar o braço a torcer, de procurar ajuda, né? Por uma série de coisas, né? Então eu vejo o orgulho como uma grande trava aí que me dificultou chegar nesse resultado que eu tô hoje. E se Deus quiser, continuo lutando diuturnamente para que isso não se repita, para que eu não volte para aquele local. E é uma construção, como eu falei para vocês, né? A gente vai se construindo
e essa construção ela vem de dentro para fora, né? Eu estou na fase do reboco ainda, eu estou agora já na fase da, né? Eu vim fazendo essa transformação de dentro e sempre tem que se dar manutenção, né? Como toda construção, não é porque eu cheguei nesse processo de hoje que eu não vou voltar lá nos meus alicerces e ver o que precisa ser melhorado. Então é importante a gente dar continuidade, terapia, acompanhamento médico, a questão da espiritualidade, a questão do autoconhecimento, boas leituras, companhias edificantes, evitar o excesso de informações negativas. Eu não estou dizendo para você se alienar do mundo e não ler sobre política e não ler sobre o que está acontecendo no mundo, mas, gente, o excesso, o afluxo de informações negativas interferem, sim, no nosso humor, né? Então, fazer boas escolhas de como você vai utilizar o teu tempo de lazer com as pessoas que você ama, ou estudando, ou lendo um livro, ou indo para um lugar bacana em contato com a natureza. Então tudo isso, né, os recursos estão aí ao alcance da gente e não precisa ter muito dinheiro não. Hoje em dia, para você sair dessa, tem muitas formas gratuitas, atendimento gratuito no SUS, medicação gratuita também. Hoje em dia o acesso da internet, Facebook, Instagram, você pode seguir muitas pessoas legais aí, que eu já dei até alguns exemplos, que dão palestras grátis, né? Então, assim, você pode se reconstruir de dentro para fora de várias maneiras, né? Aproveitando aqui que eu tô abrindo aqui, né, mostrando para vocês. Essa aqui é a Adria que saiu lá de Marabá, sabe? Com 16 anos e com aquele grande sonho de um dia fazer medicina, e esses sonhos foram só aumentando de dimensão. Na minha essência, eu sou uma pessoa muito simples. O fato de você ser simples não quer dizer que você não possa gostar de uma maquiagem, de uma roupa bonita, né? Simplicidade, ela não é aparência, né? Simplicidade é como que você enxerga o seu próximo, é como que você trata o seu próximo como igual, né? O bom dia que você dá para o porteiro do seu prédio tem que ser o mesmo bom dia que você dá para sua filha, né? Você tem que olhar as pessoas nos olhos. Então, ser um ser humano te ajuda demais. Trabalhar essa questão de empatia, quando a gente começa a tratar as pessoas melhores, guardar a nossa dor no bolso e começar a ouvir mais as pessoas. Quantas vezes eu não vi pessoas que estavam passando o mesmo que eu senti e eu fiquei ouvindo e dando bons conselhos, e às vezes nem aplicava esses conselhos para mim. Então essa questão até do auxílio ao próximo, né, da caridade, de você estar tentando fazer a diferença na vida das pessoas, isso também faz parte desse processo de transformação, né? E nesse meio do caminho aí de 15 anos de Palmas, a quem por estar doente ou em algum momento eu fui ríspida, eu fui seca, eu não deixei essa pessoa se aproximar, acredita, viu? É meu pedido de desculpas, porque realmente era uma pessoa que é um bicho, né, que se sentia acuado e que a maneira de se proteger era essa, né? Ou atacando, ou se afastando e se enfiando dentro de uma toca. Ou eu atacava, ou eu mantinha aquele perfil de indiferença, ou eu me escondia dentro de casa, né? Graças a Deus, fase superada. Não sou de ficar me mimizando, né? E eu acredito que se tudo que a gente passa na vida é para o nosso crescimento, e quando a gente alcança a dimensão disso, da importância das dificuldades da vida para a gente estar se tornando pessoas melhores, pessoas mais fortes, estar trabalhando a resiliência, a gente consegue galgar degraus em todos os aspectos da vida, né? Eu não precisei correr atrás de um marido, a pessoa que se encaixou com o meu pensamento, com o meu modo de viver, chegou. Profissionalmente, as coisas vão deslanchando muito mais, né? E, gente, fala sério, o que é você estar se olhando no espelho? Olha isso aqui. Eu me olho no espelho, eu não tirava fotos, eu não me olhava no espelho. Quantos anos sem conseguir me olhar no espelho, com vergonha de mim mesma, me sentindo fracassada e frustrada, porque
Por que que eu me deixei ficar daquele tamanho? Por que que eu adoeci daquele jeito com todo o conhecimento que eu tinha? Nossa, é difícil, é difícil. E só quem passou por isso, ou tem alguém, um conhecido, um amigo que sofre disso para entender a dimensão dessa dor. E essa dor é real. E sério mesmo, nunca mais, se Deus quiser, eu vou lutar com todas as minhas forças para nunca mais voltar para aquele fundo de poço que eu tive. Nunca mais. Eu quero amar mais, sorrir mais, ser mais eu, né? Continuar aprendendo, continuar ensinando, continuar compartilhando amor. Ninguém é perfeito, né? A gente tem muito que aprender. Vai ter momentos que eu vou me irritar, vou. Vai ter momentos, sob pressão das situações do dia a dia, que eu vou perder a paciência, vou. Vai ter momentos, como todo humano, nós não somos santos. Os santos não estão aqui na Terra, certo? Então, tem alguém aqui pedindo. Então, nós não somos perfeitos. E em busca dessa melhora espiritual, esse processo de reconstrução, né, eu acredito que a gente tem que estar lutando sempre. Como eu falei, essa pandemia nos trouxe para ficar mais dentro de casa, mas também propiciou muitas reflexões, né? Eu não tenho visto isso só como o lado negativo, né? Foi um mal talvez necessário, não sei o que está nos planejamentos lá do mais alto, apesar de toda dor e sofrimento, que sirva de exemplo para a gente, né? Aproveitar o agora, não viver no passado. É importante a gente fazer planejamentos, mas também não viver demais num futuro que nem chegou e a gente se esquecer de dizer para as pessoas que a gente ama, que a gente as ama. Às vezes, né, a gente se fecha tanto e que parece que é tão natural. Seu pai, sua mãe, sua irmã, seus irmãos, seus amigos mais próximos, não, eles sabem que eu amo e a gente não tá falando, né? Então o coronavírus me ajudou também a tá percebendo essa questão, alguns amigos próximos que eu perdi, essa finitude da vida, que nós somos aqui seres mortais, embora com espíritos imortais, e que a nossa missão da vida é ser feliz e fazer as pessoas que estão no nosso entorno felizes. E quando eu falo fazer feliz, não é só materialmente, não, né? Que a gente ajuda as pessoas, não é só com uma doação, uma cesta básica. É tirar uns 3 minutinhos do seu tempo para ouvir uma pessoa, é para responder um e-mail de alguém que te pede ajuda, é para visitar um orfanato, é para visitar uma instituição, é para doar teu tempo para fazer um trabalho você crescer, morrer e não deixar um legado, e esse legado não só os filhos, mas legado de ações. Eu acho que o sentido da vida é esse, é você descobrir que você tem uma potencialidade divina dentro de você, assim, imensurável, que você é capaz de conseguir fazer tudo o que você queira, muito, muito, muito. Eu acredito que o bem conspira a favor de todos aqueles que procuram o bem. Eu acredito muito nisso. Pode ser inocência da minha parte, mas eu acredito que sempre o bem prevalecerá. Eu acredito que nós vamos superar esse momento de afastamento, de dificuldade. E quero muito... eu vou já estar encerrando, que eu acho que eu já falei demais. Eu quero muito, muito, muito deixar aqui o meu abraço para todos. Uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. E acompanha aí, gente, o nosso canal. A gente vai estar tentando trazer coisas para levar o astral, sabe? Não vamos estar falando só que os sintomas de depressão são A, B ou C. Eu vou estar tentando trazer aqui para vocês, tipo, um vídeo que eu gosto muito, inspirador, de uma pessoa de superação, que me ajuda nos momentos que eu tô mais baixo astral, né? Hoje eu não tô baixo astral, pelo contrário. Tô me sentindo inspirada, né? No sentido de estar me abrindo e mostrando para vocês uma fragilidade que eu levei anos escondendo, né?
E graças a Deus hoje eu consigo falar isso. Eu acho que hoje eu arrematei o ponto final que precisava para dizer que eu tô curada, né? Claro que eu vou vigiar sempre. Eu aconselho você que de alguma forma está apresentando sintomas. Gente, vocês não precisam estar chorando para estar depressivo. A depressão, ela é um trem silencioso e rasteiro que ela pode começar com sintomas físicos, com alteração do comportamento, do humor, uma irritabilidade, uma mudança do hábito alimentar, dores de cabeça que você não tinha, perda de paciência com o filho, baixo rendimento na sua produção. Você se esforça e não rende. É aquela pessoa que procura um médico, me dá um remédio para memória, que eu não estou conseguindo focar e concentrar. Pode ser depressão. Então não precisa chegar ao estágio final da dor e do sofrimento para você procurar ajuda, não. Né? Os sintomas, eles são sutis. Infelizmente, muitas pessoas que se guardaram em uma conchinha e que não procuraram ajuda tentaram o suicídio. Ô, gente, a vida, com todas as dificuldades, ela é bela. Ela é belíssima. Eu quero muito viver cada segundo dela. E brinca uma amiga minha, doutora, Dona Francisca, um beijo. Uma senhorinha muito, muito simples que mora lá nos Aurenice, que é bem iluminada. Ela fala, doutora, eu tenho umas visões. Eu vejo a senhora bem velhinha, gagá, passando cocô na cabeça. Eu falei, não, Dona Francisca, pelo amor de Deus. O velhinha gagá eu aceito, mas demente passando cocô na cabeça, não. Então é isso, né? Quando eu não puder mais operar, eu quero ensinar a operar. Enquanto eu tiver vida, eu quero ser um ser humano útil. Né? Então o sentido da vida é esse, gente. É a gente descobrir que o nosso papel nessa vida, além da gente amar a nossa família, fazer a diferença na vida deles, dos nossos amigos, é a gente se encontrar, é a gente se amar, é a gente conseguir olhar para os nossos olhos no espelho sem vergonha, sem desviar os olhos, simplesmente a gente ser a gente e entender que independente de qualquer coisa, do acúmulo de conhecimento que você tem na sua mente, da profissão ou do cargo que você ocupa, você é um ser humano. Que você não se amar, e se você não tirar um tempo para se cuidar, você pode adoecer muito, 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 muito. Então tá, falei pra caramba, faz parte desse processo, viu, gente? Aprender a falar, enfrentar o público, até essas minhas lives está sendo terapia pra mim. Então, acho que eu falei bastante. Eu vou encerrar desejando, assim, muita, muita paz, muita luz, que o Deus que habita em mim e habita em vocês nos ajude a superar esses momentos difíceis. E que a gente possa fazer a diferença um na vida do outro. Eu preciso muito de vocês, assim como vocês precisam de mim. Tá? Namastê. Uma excelente, iluminada final de semana. Deus abençoe. Depois eu posto o resultado final dessa make, tá bom? Porque desse jeito aqui não dá pra sair. Tudo de bom. Beijo. Como é que encerra esse negócio aqui? Tchau, gente.